Vamos entender um pouquinho do que a gente tem no eclipse do dia 29 de março desse ano de 2025. Vou pegar minha caneta. Por que esse eclipse ele é importante? A gente está numa jornada que agora em janeiro de 2025 a gente teve uma mudança dos nodos lunares, mas eu estou trazendo aqui esse conteúdo e vou dar a previsão aqui para todos os ascendentes, então fica comigo até o final aqui. Vamos entender um pouquinho melhor desse ciclo. O que a gente tem aqui de importante? A gente percebe que esse eclipse solar ele está finalizando, ou seja, a gente tem até o final de 2025 questões que estão rolando nos últimos 2 anos praticamente. Isso para todos nós. Então, agora a gente vai ter meio que uma síntese desses assuntos, e é muito importante porque, se você observar, a gente tem uma lua nova que acontece no dia 29 de março, aqui está no horário de Brasília, tá? 7h47 da manhã, a 8 graus do signo de Áries, ok? Próximo aqui do Nodo Norte, 26 graus. Isso indica o quê? Se você observar, eu coloquei aqui especificamente que a gente está praticamente no primeiro decanato do signo de Áries. E 8 graus, geralmente, a gente tem uma questão na astrologia que é cerca de 30 graus, né, cada signo. Então, a gente tem uma divisão mais ou menos a cada 10 graus, né? Porque não existe o grau 30, mas enfim. Então, o que a gente observa aqui? A gente tem um restart. Eu falei isso nos últimos 2 anos. Reset, né, da humanidade. E agora, em 8 graus de Áries, uma lua nova que vai rodar agora eclipsada, né? O eclipse solar. O que é o eclipse solar? Ele tem uma energia externa, exterior, diferente do eclipse lunar. A gente teve agora, tem umas 2 semanas, um parcial, que é diferente. Não que não tenha importância, todos têm importância, mas aqui a gente vê uma energia exterior, né? Então, isso indica o quê? A gente tem um início para todos nós, vai depender, obviamente, onde no seu mapa astral você tem o signo de Áries, especificamente aqui nesses graus específicos, e a gente vai ver no coletivo toda uma mudança. Só que isso vai rodar individualmente para cada um de nós num espaço grande de tempo, envolvendo os nossos últimos 2 anos, praticamente, 1 ano e meio. E a gente começa a perceber, se você olhar aqui nesse mapa, o que a gente tem? A gente tem uma galera aqui em Peixes, ou seja, no dia 29, Vênus já voltou para o signo de Peixes a 28 graus. A gente vê que o Mercúrio retrógrado bebê em Áries também. E a gente vê que no CSI, né, eu ensino na astrologia, a gente rastrear no meu curso de Destrave a Vida, a gente rastrear na astrologia, CSI, quem rege o signo de Áries, Marte. Aí a gente vê que o seu dispositor, ele está marcando 22 graus do signo de Câncer. E esse signo aqui, né, no caso Marte, ele está ajudando essa galera aqui em Peixes. É um trígono, um aspecto na astrologia, né? Mas para facilitar o entendimento é uma ajuda. Então a gente está vendo que a gente tem o início do fogo, o primeiro signo do zodíaco, o bebê que eu brinco do zodíaco, 8 graus no primeiro decanato, ou seja, trazendo uma energia marciana. Só que em contrapartida, a gente tem o Marte, 22 graus, quase querendo ficar idoso, né? Porque os graus mais avançados eu brinco que eles são idosos. Aqui a gente tem os bebês recebendo uma ajuda e ao mesmo tempo uma galera aqui na água. Ou seja, a gente percebe que nesse primeiro semestre de 2025 a gente tem uma energia muito grande que traz para a gente o quê? Questões envolvendo o quê? Vulnerabilidade. Para a gente avançar, o meu passado tem que estar resolvido. Para eu avançar, eu tenho que ter uma percepção para onde eu quero ir. Tem uma frase que fala muito disso, né, do Sêneca, que é para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E esse eclipse solar, ele vai trazer muito dessas questões, né? Uma finalização de ciclo, uma necessidade de restart, só que é um restart que ele não está rodando em 2025, ele tem uma jornada do passado, tanto é que a gente vê esse Marte aqui no signo de Capricórnio, recebendo essa ajuda de quem? Saturno, Nodo Norte, Vênus, Netuno. Ou seja, é toda uma questão que envolve o que? O invisível, que envolve a espiritualidade. Isso de acordo com o conceito pessoal de cada um e até mesmo as nossas intuições.
as nossas percepções. É como eu citei, para eu avançar, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Não basta eu ter, eu só tenho coragem, eu vou enfiar o pé na porta, que é bem Áries, né? Eu vou enfiar o pé na porta, eu vou fazer acontecer. Epa, 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 cautela. É aquela história, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então é muito interessante a gente começar a perceber essa dinâmica que está acontecendo para todos nós, dependendo, obviamente, do nosso mapa astral. Então isso é muito importante. Além de tudo, a gente vê que Marte recebe uma ajudinha de Urano, ok? E Urano também está envolvido nessa coisa toda. E Urano traz muito essa necessidade de progresso. E, além de tudo, é um Urano envolvido com Algol. A gente tem uma estrela na astrologia, Algol, que está envolvida aqui. Ela marca 25 graus do signo de Touro. A pior estrela a pior estrela do céu. Sim, mas epa, 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 calma. Eu tenho mentorados que têm Algol, muita gente, e estão vivos, plenos e seguindo a vida. Então a gente tem que ter cuidado com essas interpretações extremistas, fatalistas e obsoletas. Como a gente tem Urano com Algol, a gente vê que o bicho está pegando referente ao quê? Cabeça, referente a essa estrutura, como eu citei, emocional, que ela é pessoal, e muitas vezes na nossa vida, se você observar, as suas ações no impulso, elas remetem ao quê? Ao passado. Elas remetem ao nosso comportamento automático, que é o quê? O inconsciente, o subconsciente. Então é muito interessante a gente prestar atenção nisso, porque essa rodada desse eclipse solar está falando muito disso. E além de tudo, a gente tem o mafioso, né? Deixa eu mudar a cor aqui. A gente tem Plutão danado, né? O mafioso. Plutão esse ano só roda até 3 graus, tá? A gente tem Plutão envolvido aqui nessa rodada. Ele está fazendo aqui um aspecto menor, né, com Mercúrio, né, uma influência que a gente vê aqui no Sol e na Lua. Então, por isso que eu estou falando, é a necessidade, sim, de eu progredir, de eu olhar para frente, de eu externalizar. Lá, o que que eu vou externalizar nesse eclipse solar? Daqui a pouco eu vou dar a previsão, mas a gente vê que essa energia marciana, só que nesse caso aqui, tem muitas questões envolvendo o passado. E aí aquela história, será que eu ajo de forma defensiva e eu não tenho consciência ou eu ajo com sabedoria? Porque eu olhei para aquela estrada, eu sei da onde aquilo vai dar baseado nas minhas experiências, ou eu estou com receio ou estou na defensiva? Como é que funciona esses assuntos na minha vida? Então, tudo isso vem sendo relevado aqui, né, e tudo mais, a gente vai ver. Só que você não vai ver os efeitos disso agora. Agora, quando? 29 de março. Você vai ver isso até o final de 2025 e um pouco em 2026. Então, é muito interessante a gente ter essa percepção. E agora, deixa eu trazer para todos nós aqui uma interpretação de movimentação dessa jornada de eclipse. Você já está sabendo qual é a energia. Então, se você tem o seu ascendente em Áries, ok? Especialmente se você tem o seu ascendente até 10 graus, ok? Você vai sentir como ninguém essa movimentação agora. E isso vai trazer para você uma necessidade maior de você ser você. Porque muitas vezes na vida, né, o Ares traz muito isso. Como que eu posso ser autêntico? Porque quando eu sou autêntico, eu revelo a minha verdade. A minha cabeça está na frente. Eu não fico ali perguntando do outro. O que que eu devo fazer? Eu posso até ouvir alguém perguntar, mas eu sei pelo instinto. Então, isso é muito interessante para levar em pauta aqui. E além disso tudo, se você tem um ascendente em Áries, a gente vê aqui toda uma necessidade sua, o quê? De externalizar muito carisma, às vezes questões envolvendo a sua imagem, corpo físico, alterações, e você se sentindo mais o quê? No seu elemento. Então a gente vê essa dinâmica aqui para o signo de Áries, ok? Eu tenho o ascendente em touro. O que que acontece? Se você tem o ascendente em touro, a gente vê muitas, mas não são poucas, não, hein? A gente vê você fazendo ponderações significativas a respeito do quê? Do seu passado, buscando um entendimento que pode promover para você uma cura emocional. Aqui a gente vê muitas pessoas de touro freando as suas ações baseado nessa reflexão que eu citei aqui. Você também vai perceber que tem padrões na sua vida que eles estão obsoletos. Como que você pode agir de uma forma
que não te fira tanto, porque o touro é mais estável, mas ao mesmo tempo você possa ser guiado pelos seus instintos, agir com coragem, aquela coragem que ela não está vindo baseado no medo, é uma coragem que reflete o que precisa ser feito, quem você é, ainda que você sinta resistência. Então a gente vê para touro aqui muitas reflexões internas, emocionais, finalização de ciclo, é o que eu citei. Como é que eu vou iniciar alguma coisa se eu estou com receio, se eu estou presa ao passado, se eu estou sendo muitas vezes injusta, eu estou sendo injusta o quê? Com a situação presente. Por quê? Porque eu estou presa no passado. Ok? Então, isso tudo é importante para ponderar. Se você tem ascendente em Gêmeos, se você tem um ascendente em Gêmeos, a gente vê uma movimentação grande aqui na sua vida pelo até o final de 2025, que envolve o quê? Literalmente você botar a sua bandeira para jogo. O que é botar minha bandeira para jogo? Opa, se eu recebi um convite para ir em tal local para jogar golfe lá no clube, eu vou jogar golfe, eu vou me envolver com uma dinâmica, grupos, pessoas que me representam. Chegou o momento de eu não ficar acuada, de eu fazer o quê? Networking. Chegou o momento, de repente, de eu ter um ganho maior, de eu ter ideias para ganhar maior o quê? Através da minha iniciativa, através da minha percepção. Presta atenção aqui que a gente tem que unir duas coisas, as nossas ações, ok? Mas pautadas o quê? Na sabedoria. Essa é a questão aqui que é tão complexo. Então, para Gêmeos, a gente vê essa dinâmica. Se você tem câncer, o ascendente em câncer, a gente vê aqui grandes projeções até o final de 2025, um pouco de 2026, envolvendo o quê? Atividades públicas, a sua imagem, a sua reputação. A gente vê um novo ciclo para você aqui, câncer, que vai se iniciar referente à sua forma de se posicionar para quem está trabalhando, para quem está à toa, desempregado, não sei o quê, o negócio vai girar. Se prepara que vai girar. E aqui pode trazer para você o quê? Oportunidades. Ah, reconhecimento, liderança, você tendo ações que normalmente você não teria. Então a gente vê um giro acontecendo. Se você tem leão, ascendente em leão, a gente vê aqui toda uma necessidade sua de expansões envolvendo o que? Novos horizontes. Isso pode incluir viagens? Pode ser você renovando o seu visto, renovando o seu passaporte, pode ser você vindo, Laís, eu vou fazer uma mentoria com você. Então a gente vê você buscando o quê? Você atraindo e vivendo com mentores, orientações, você recebendo informação, você expandindo os seus sistemas de crença, você acreditando mais em você. Para quem ensina, pode ser você lidando com marketing, ensinando. Então a gente vê aqui grandes oportunidades para Leão. Vale a pena você aproveitar. Eu sempre falo, passa rápido, né? Então, quando bate a oportunidade ali, especialmente quando a gente está falando de Ares, eu tenho que abrir a porta. Né? Muita gente me manda mensagem depois, né, em atendimento, fala assim: ah, Laís, realmente a oportunidade passou por mim, o amor passou por mim, tal circunstância passou. Exatamente, outra pessoa foi lá e agarrou. Não existe oportunidade perdida. Tudo bem, às vezes não era o seu momento, mas você já está recebendo essa informação de antemão, tá? Se você tem virgem, se você tem um ascendente em virgem, a gente começa a perceber que já está acontecendo para você toda uma movimentação, primeiro, envolvendo a sua intimidade. Para quem é casado e tem sogros e sogras, envolve também essas pessoas. E, em modo geral, para o virgem aqui, a gente vê uma libertação profunda, porque você começa a entender o que? Opa, eu tenho que me desapegar. Eu não posso ter receio referente à intimidade, à sexualidade, referente às finanças. Como é que eu estou girando o meu dinheiro? Eu invisto? Como é que é as finanças conjuntas para quem lida com isso? E a gente vê aqui para o Virgem, esse é um ano para Virgem, Peixes, né? São anos muito intensos, mas para Virgem mais, né? Baseado no ascendente. Então a gente vê para você toda uma dinâmica, o que? Opa, eu preciso liberar, eu tenho que soltar alguns comportamentos e padrões que estão o que? Obsoletos. É impossível, gente, como eu citei, você avançar se você está preso. E o pior, se você não sabe o que te prende. E aí entra uma frase que eu gosto muito: as piores prisões são aquelas sem grades. É impossível eu me libertar do que eu não sei, que tem muito a ver com essa energia, tá? Se você tem um ascendente em Libra, o que está acontecendo? A gente vê que para Libra especificamente, a gente tem toda uma
oportunidade. Alô, você que está solteiro. Isso aconteceu com uma mentorada minha, não botava fé, não sei o quê. Bum! Hoje está no relacionamento, muito legal, né? Então, assim, Libra no ascendente, óbvio, depende do grau. Lá eu tenho ascendente em Libra até 10 graus, maravilha, eu estou falando com você agora. Mas se você tem o ascendente a 25, também estou falando com você. Mas aí você assiste do signo anterior, tá? Que no caso é Virgem. Então, voltando aqui a Libra, se você tem um ascendente em Libra, opa, será que é agora que vem oportunidades, movimentações na sua vida afetiva? De repente, conhecer uma pessoa que pode te ajudar nos negócios, de repente, é você interagindo, é você socializando, é você entendendo e tendo movimentação na sua vida que vem através dos outros. Ou seja, sociedade. De repente você conhece um amorete, tem um flerte, um crush, alguma coisa, e aquela pessoa te dá uma indicação ali para um trabalho, te apresenta alguém. Então, assim, mas para isso eu tenho que me manter aberto. Lembra do que eu falei? Eu não posso ficar com medo, porque o Libra sentiu muito nos últimos anos. Então não posso. Ai, porque não deu certo em 2023, em 24. Opa, relaxa, calma. Vamos viver o presente daqui em diante. Então, para a Libra, a gente vê essa big movimentações de novas parcerias, oportunidades, vai depender de você. Eu sempre falo, não tem céu favorável a quem não honra as oportunidades em um mapa astral, tá? Aí a gente vem para Escorpião. Se você tem o seu ascendente Escorpião, o que que a gente vê dessa eclipsada solar? Se você tem o Escorpião no seu ascendente, a gente está vendo uma big movimentação aqui para você, referente de novo, trabalho. Então, lá, eu tô com questões no trabalho, eu tô desempregado, eu tô precisando de uma renda extra. É agora, nessa janela que eu tô citando. Então, a gente tem vários meses aí pela frente. A gente vê também uma oportunidade grande aqui para o escorpião de, eu quero aumentar minha massa muscular, eu tô querendo botar o shape, eu já tô bem com o meu corpo físico. Então, pera, e os seus comportamentos? Você dorme bem? Porque é interessante a gente pensar em termos de saúde de forma sistêmica, mente, corpo, alma, ok? Então a gente vê para Escorpião essa necessidade o quê? De alinhamento, alinhamento de bem-estar, de rotina, de saúde, de trabalho. Outra coisa, os seus colegas de trabalho, Escorpião, agora eles ganham evidência. Então a gente vê aqui um envolvimento grande com pessoas do seu trabalho, da academia, do CrossFit, do yoga, seja lá onde você vai, né? Então a gente vê aqui, e você tendo o quê? Descobertas. Opa, é por ali. É verdade, então eu deveria diminuir tela 3 horas antes de dormir. Eu não tenho que comer nada à noite, porque isso faz mal para a digestão. Comer 3 horas antes. Opa, descobri agora nesse ciclo. Então a gente vê situação, exemplos, né? Por gentileza, gente, adaptem o que eu estou falando aqui. Óbvio, né? Porque a astrologia é uma linguagem, tem sinônimos para outras circunstâncias, tá? Aí a gente vem para Sage. Se você tem o seu ascendente em Sagitário, opa, alô Sage, você que está solteiro, você que está desanimado, você que está num relacionamento, a gente vê uma expansão grande agora. Eu quero falar para quem quer engravidar. Alô mamães, alô papais, né? A gente vê aqui questões envolvendo filhos. Então pode ser, claro, isso aqui que eu estou falando tem que ter cuidado, porque o Sagitário também está pegando Júpiter na 7, né? Mas de qualquer jeito, a gente vê big movimentações aqui para Sage, referente ao que? Mais lazer, mais prazer, você com muita energia. Então, de repente, você está querendo passear muito, está querendo se divertir de forma intensa, e você tendo novas ideias, novos projetos, como eu falei, para a galera que quer engravidar, para quem não tem, para quem tem filhos, a gente vê de repente você levando as crianças para passear, você mais participativo, mais alegria. E a gente vê, em modo geral, oportunidade sim, na vida íntima, na vida afetiva para Sagitário, e a gente vê você se sentindo muito bem. Então é legal também isso, tá? E o Sag aproveita, porque até meados de 2025, depois Júpiter vai sair da sua casa 7, tá? Alô, Capricórnio, se você tem o seu ascendente em Capricórnio, a gente vê muitas questões aqui envolvendo, o Capricórnio tá melhor, né? Eu diria, porque a galera de Capricórnio sentiu muito nos últimos anos, né? Mas agora as coisas estão clareando. A gente vê muita movimentação para Capricórnio referente a questões o quê? Internas, domésticas. Então, eu vou mudar de casa, finalmente o banco aprovou lá aquele financiamento. Vou trocar o meu carro. Eu tô me vendo em circunstâncias que está trazendo uma energia e uma movimentação intensa que não é fácil,
Porque não é porque tem movimentação que significa que é fácil, tá? Porque a gente vê quadratura aqui com o ascendente, com a sete, enfim. Mas a gente vê muitas questões envolvendo passado, família, outra coisa, o local que você mora. Então, o que que eu estou querendo dizer para o Capricórnio aqui? Que tem uma movimentação grande e onde você deve olhar e aproveitar e iniciar, mesmo que você não queira e tal, é na sua estrutura interna. Então, porque eu estou focado na carreira, não sei o quê. Cuidado, tem que tocar no seu interno. A casa 4 faz oposição a 10. Se o meu interno não está bem, não importa a minha imagem, a minha reputação, a carreira. Ok? Às vezes o interno, gente, é família, casamento, etc. Ok? Maravilha, a gente vem para Aquário. Se você tem o seu ascendente em Aquário, a gente vê muitas questões aqui envolvendo o ambiente local. Ou seja, a gente vê você com a mente a mil. E é muito interessante, porque tem algumas pessoas aqui com ascendente em Aquário que vão querer empreender. Eu quero fazer alguma coisa, eu vou dar seguimento àquela ideia, eu vou pegar, porque você está com muita energia, muita disposição, né? Vambora, eu vou fazer acontecer, agora vai. Então a gente vê muitos aprendizados, a gente vê você com a mente a mil. O Aquário já tem isso, né? Claro, se você tem o seu ascendente em Aquário até 6 graus, Plutão já bateu no teu ascendente. O mafioso vai te pegar. Vai se acostumando a acordar e dormir com o mafioso, que não é fácil, não, hein, gente? Mas enfim, em outro momento eu posso até falar disso aqui. Então a gente vê uma energia grande acontecendo para o Aquário aqui, referente também para a galera que tem irmãos, ok? Laís, eu não tenho irmão, sou filho único, meu irmão já faleceu. Então eu estou falando com irmãos de consideração. Pessoas ali, de repente é um vizinho seu que mora perto de você há 20 anos, né? Então a gente vê muitas movimentações envolvendo pessoas do ambiente local, você recebendo informação. Olha, é por ali, você viu tal coisa? Olha esse Instagram. Então a gente vê um destaque grande aqui mental para o aquário, de iniciativa também, e envolvendo pessoas próximas de você. E digo mais, a gente abre uma temporada tagarela aqui para o aquário, aqueles áudios longos e tal, né? Então a gente vê. Se finalmente peixes, se você tem o ascendente peixe, pode abrir a carteira à vontade aí que vai ter fluxo de caixa para você. A gente vê uma abertura de caixa, mas cuidado, porque às vezes é aquele dinheiro que entra, ele sai, porque também tem gastos aqui, né? Dependendo do seu ascendente em peixe, Saturno ainda está batendo no seu ascendente, então a gente vê um peso aí, mas está acabando agora em meados de 2025. E a gente vê que para peixes aqui é um momento maravilhoso para sua autoestima melhorar. Então, você que está com a autoestima baixinho, que Saturno nos últimos 2 anos, né, deixou você com a vitalidade baixa, muita pressão, você se sentindo fora do seu elemento, essa coisa toda, se prepara, porque essa eclipsada aqui vai fazer você se sentir o quê? Valiosa, preciosa, precioso. Isso é muito bom. E naturalmente, quando eu me sinto bem, o que que acontece? O meu valor sobe. E muitas vezes esse valor que eu me refiro também envolve o bolso. Então a gente vê, de repente, é um bônus, de repente é uma restituição do imposto de renda, de repente alguém te ajudando através de uma ideia e você se sentindo melhor, então você vai para um emprego melhor, você aumenta o seu preço, etc. Então a gente vê toda uma questão, uma movimentação envolvendo dignidade, envolvendo o quê? Novas ideias que trazem para você o quê? Segurança, alinhamento de ideais, propósitos e também dentro da família, tá? Então aqui a gente viu os significados para essa rodada desse eclipse, como eu falei, que finaliza um ciclo, tá bom? Vale a pena você mandar esse vídeo para alguém, para a pessoa saber o que está acontecendo. Para quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.